Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma quinta-feira de estudo da nossa obra No Mundo Maior, dando prosseguimento ao nosso estudo. Hoje, na harmonização, nós temos Ana Maria Gomes, na prece inicial, Yara Baixo, e na prece final, nosso querido Eugênio. A facilitadora de hoje é Jane Moreira, que apresentará o capítulo 17, e que aqueles que não forem participar desse início, eu pediria carinhosamente que deixassem os microfones fechados para não interferir no início do estudo. Yara, Ana, com você, querida. Boa noite a todos. Do livro Arte de Viver, perdoe muitas e muitas vezes. Em geral, todos nós fazemos o melhor que podemos. Quando alguém fala asperamente com você, não faz caso do que você diz, comete o que parece ser um gesto desatencioso, ou até mesmo uma ação indiscutivelmente má, diga a si mesmo: se eu fosse ele e tivesse passado pelas mesmas dificuldades, suportado os mesmos sofrimentos, vivido na mesma família e assim por diante, provavelmente teria dito ou feito a mesma coisa. Não conhecemos as histórias que estão por trás das ações das pessoas, e por isso precisamos ser pacientes com os outros e não os julgar, reconhecendo os limites de nossa compreensão. Isso não significa fechar os olhos a atos nocivos ou defender a ideia de que ações diferentes têm o mesmo peso moral. Quando as pessoas não agirem como você desejaria, exercite os músculos da sua boa índole e dê de ombros dizendo a si mesmo: ora, tudo bem, e deixe passar. Procure também ser tão generoso consigo mesmo quanto possível. Não se compare com os outros ou com o que você gostaria de ser. O aperfeiçoamento humano é um esforço gradual em que se avança 2 passos e se recua 1. Perdoe os erros dos outros muitas e muitas vezes seguidas. É um gesto que promove o bem-estar interior. Perdoe a si mesmo muitas e muitas vezes e tente agir melhor da próxima vez. Muita paz para todos. Senhor Jesus, nós te agradecemos todas as bênçãos com que nos presenteia nessa noite de hoje. Pedimos iluminação, intuição para Jane, que é a nossa facilitadora de hoje. Agradecemos por permitir estarmos aqui, nos relacionando uns com os outros. E, mais uma vez, para a aquisição de conhecimento, esse aprendizado que só vai ajudar na nossa escala espiritual. E que a gente exercite cada vez mais a prática do amor que o Senhor nos deixou. E que, através do estudo de hoje, a gente vai ver que essa prática do amor, ela é extremamente importante. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Obrigado, Ana, obrigado, Yara. Reiterar o boa noite àqueles que acabaram de entrar na sala. Hoje estamos recebendo a nossa querida irmã Jane Moreira, que é tarefeira da nossa casa, Associação Espírita Fraternal, irá apresentar o capítulo 17, intitulado No Limiar das Cavernas. Nós possamos abrir nossas mentes, os nossos corações para absorver o conteúdo que a nossa irmã trouxe para dividir conosco. A palavra é sua, Jane. Boa noite a todos.
vamos, né, dar continuidade a essa obra que tanto traz informações para nós, quanto muitos conselhos e muito despertar também. Eu vou fazer a projeção, tá? Vou compartilhar com vocês. Slide. Estão vendo? Está todo Sim. mundo vendo direitinho aí? Sim. Tá. Então, bom, para nós começarmos, então, o nosso capítulo de hoje é chamado No Limiar das Cavernas. Eu tive muito interesse nesse capítulo porque eu queria estudar um pouco sobre essas questões relacionadas, né, às profundidades, ao que é abismal. Esperava que o capítulo realmente trouxesse isso e realmente tem essa essência. Então, nós vamos falar um pouco sobre ele. O capítulo ele é uma continuação, né, da visita que Calderaro e André fizeram anteriormente ao manicômio, visitando, observando todas aquelas questões relacionadas ao comportamento de algumas pessoas às quais eles estiveram olhando no manicômio. E a continuação é que eles precisavam estar naquele momento ali. E aí, o que envolve esse capítulo, né? A gente começa falando um pouquinho só sobre a questão que a visita de André Calderaro ao manicômio, ela é dita como uma visita providencial. E até mais ou menos lá no meio do capítulo, o Calderaro ele justifica a André o porquê foi importante eles terem estado nessa instituição, observando, entendendo, avaliando alguns casos, porque isso era fundamental à próxima etapa que eles iam cumprir, que era justamente essa visita, né, às cavernas. E aí, lá no meio do capítulo, o Calderaro explica para André da seguinte forma, né, referindo-se ao manicômio. Esclareço agora que a minha intenção ao visitar um hospício em tua companhia foi justamente o de preparar-te para a excursão que ora efetuamos. Temos aqui, nestas assembleias de incompreensão e dor, infindas fileiras de loucos que voluntariamente se arredaram das realidades da vida. Fixaram a mente nas zonas mais baixas do ser e olvidando o sagrado patrimônio da razão. Cometeram faltas graves, contraindo pesados débitos. Eu diria que essa fala de Calderaro André, ela poderia ser colocada como a introdução desse capítulo, porque ela vai justamente colocar, Calderaro coloca para André a justificativa, né, do porquê visitar o manicômio. E quem assistiu ao capítulo anterior, quem leu o capítulo anterior, sabe que vários casos foram observados pelos dois com diferentes nuances, né? De fuga da realidade, de colocação em períodos fora daquele que essas pessoas estavam vivendo, e isso realmente é importante, é o que nós vamos ver nesse capítulo do Limiar das Cavernas. Continuando, o que envolve, né, o capítulo, eu separei alguns itens que eu acho que é interessante, na medida em que nós vamos fazer essa narrativa, nós podermos analisar.
Uma das coisas que se observa é o respeito aos trabalhadores e a doçura até na hora em que tem que se dizer não. Eu diria que é o polimento e a educação que são colocadas por determinadas pessoas, principalmente a diretora, quando ela, né, tem que fazer uma negativa. Esse é um dos pontos. O outro é a importância de estarmos habilitados para cumprir as tarefas. Toda vez que vamos nos prontificar a fazer algo, que nós possamos estar preparados para aquilo, que nós tenhamos pelo menos o mínimo, né, de competências e habilidades para podermos nos colocar à disposição. E isso era importante para as tarefas que teriam que ser cumpridas nessa visita às cavernas. Outro ponto importantíssimo que eu também observei nesse capítulo foi a descrição do umbral, e nós vamos falar um pouco detalhadamente sobre isso. Retrata também as reencarnações dolorosas, aquilo que temos que, possivelmente, né, aqueles que cometem erros graves terão que reparar. A alusão também àqueles que eles dizem cegos para as verdades divinas, que ainda não despertaram para as verdades divinas. E também nos mostra que em qualquer esfera que nós estejamos, seja ela qual for, há sempre assistência da equipe espiritual, haverá sempre o socorro àqueles que realmente se arrependem. Então, esses são alguns assuntos que, dentre alguns outros que poderíamos até também buscar, mas que eu achei que chamaram mais atenção no estudo desse capítulo. E quem são os envolvidos nesse capítulo? Inicialmente, a maior parte, né, a maior participação é de Calderaro e André Luiz. Uma outra pessoa, né, um outro personagem que aparece nesse capítulo se chama Cipriana. Cipriana era a diretora daquele grupo de atividades socorristas que visitava as cavernas, né, nas áreas mais profundas, ao socorro daqueles irmãos que estão em sofrimento muito grande, mas que nem sempre percebem isso. E ela tem uma equipe, a qual a auxilia, e essa equipe não é assim muito grande, é uma equipe com 7 membros, né, como é relatado no capítulo. Então, para começar, sabendo, né, do que mais ou menos o capítulo nos traz, sabendo quem está envolvido nessa visita, né, nessa jornada que eles vão começar agora, nós vamos começar o estudo, mas falando, antes de começar a leitura, né, do livro, nós vamos falar sobre uma pergunta que existe lá no nosso Livro dos Espíritos, pela codificação de Kardec, que está na 4ª parte, capítulo 2, que fala das penalidades e prazeres futuros, que nos dá, né, acho que é uma sustentação para o que nós vamos ver daqui para frente. Então, a pergunta é a pergunta 994, que fala o seguinte: Kardec pergunta: a pessoa que não conheceu suas faltas durante a vida sempre as reconhece depois da morte? O que os espíritos respondem a Kardec: sim, sempre as reconhece. E então sofre mais, porque sente todo o mal que fez ou de que foi causa voluntária, né? Então, é claro que, não reconhecendo em vida o que fez, depois que desencarna, certamente vai bater, né, na sua consciência, vai aflorar o mal que fez e, certamente, em muitos dos casos, de forma voluntária. E eles continuam. Entretanto, o arrependimento nem sempre é imediato.
Há espíritos que teimam nas inclinações negativas, apesar dos seus sofrimentos. Mas cedo ou tarde reconhecerão o caminho falso e o arrependimento virá. E para esclarecê-los, que trabalham os bons espíritos, e vós também podeis trabalhar nesse sentido. Então, o arrependimento, ele acontece, mas nem sempre ele é imediato. Aqueles espíritos, então, mais endurecidos, mais vingativos, mais rancorosos, mais envolvidos, né, com uma baixa vibração, eles não se arrependem imediatamente. Aqueles que ainda têm um certo entendimento, mesmo depois que encarnam, começam esse arrependimento mais rápido, mas aqueles mais densos não. E teimam, né, no mal, mas cedo ou tarde o socorro vem e eles terão condições de reparar, de espiar, conforme for o que tiver previsto, né, e o que eles tiverem conseguido raciocinar, vamos dizer assim, no que fizeram. Bom, então a gente passa agora para essa narrativa do capítulo, colocando algumas questões durante a nossa facilitação. Então, logo depois que eles chegam no local onde vão estar se encontrando com a equipe que vai descer para as cavernas, né? Calderaro e André Luiz se encontram com Cipriana, com o seu grupo, e ela, né, de forma muito singela, ela faz uma saudação, e se dirigindo a eles, fala: pretende o irmão André seguir em nossa companhia? E o Calderaro, né, esclarece que sim, até porque ali a função de André está indo ao encontro dessa nova jornada, é que havia sido uma orientação do Eusébio, o irmão Eusébio, que a gente já ouviu falar nele, né, que já está circulando nesses livros há algum tempo. E, quando ele fala isso, esclarece, né, que Eusébio acha que era interessante para André estar conhecendo esse novo espaço. Então, esclarece que que ele estava interessado em obter informações da vida nas esferas inferiores para relatar aos companheiros encarnados, auxiliando-os na reparação necessária à ciência de bem viver. Sabia-se já que André estava numa missão de recolher informações para quando ele começasse a fazer o esclarecimento dos nossos amigos, nós encarnados, como através da escrita de toda essa obra, e nessa também, que ele tivesse o máximo possível de experiências e informações para que pudesse retratar para nós, da maneira mais fidedigna, o que estaria acontecendo no mundo espiritual, que é a essência, né, da obra de André Luiz, psicografada por Chico Xavier. A diretora, ela escuta, né, a justificativa, mas, ao mesmo tempo, ela faz um questionamento, porque ela acha que não é conveniente, embora até André não tenha nenhuma dissensão que complique a sua ida numa esfera mais densa, mas para acessar essa região que ela chama de baixo umbral, ela considera que ele ainda não está preparado. Por quê? Porque toda a equipe envolvida no trabalho, né, nessa equipe que ela chefia, todos eles fizeram um curso de preparação para auxiliar
os irmãos que estão nessas regiões muito mais densas. Mas André não tem essa preparação. E aí, André fica um pouco mexido, porque, puxa, né? Recebi uma negativa, mas ela fez isso, e a gente falou um pouco mais atrás, ela fez isso com muita educação, até para dizer não, né? Fez com doçura. Mas ela encontra uma solução, nesse caso, para que eles possam permanecer nessa ambiência, fazendo as pesquisas que são necessárias. E aí vem a solução. Qual é a solução que ela sugeriu para eles? Então, ela fala assim: considerando, porém, as responsabilidades que me cabem, não posso autorizar que nos sigam em todos os passos. Contudo, convido o irmão Calderaro a permanecer em companhia do prestimoso aprendiz, que era André, né, no limiar das cavernas, sem descerem conosco. Mesmo aí, estudioso que é, ele encontrará inesgotável material de observação sem necessidade de enfrentar situações embaraçosas, para as quais ainda não se aprestou convenientemente. Então, ela tem uma responsabilidade, né, de ter com ela aqueles que realmente estão preparados. André não tinha esse pré-requisito ainda, no entanto, havia uma região, que, como ela chamou, que era o limiar das cavernas, que ainda não era a declinação maior de onde eles teriam que ir, e essa ideia, né, sugerida por ela, agradou. O André, então, se sentiu, né, melhor por saber que vai poder realmente conhecer mais algumas coisas, mas, no entanto, com esse grupo, ele não vai poder ir exatamente até onde ele acha que pode ir. E é interessante que, chegando, eles começam, então, a adentrar a caverna, e André faz uma observação interessante, dizendo que ele já foi a muitos lugares, já conheceu, né, muitas regiões problemáticas em todas essas suas andanças e visitas que ele tem feito, seus estudos. No entanto, o barulho que vinha de dentro da caverna, para ele, era algo que ele chama assim, como se fosse algo demais, né? Era muito preocupante, porque eram gritos, eram ruídos muito estranhos. No entanto, eles começaram a descer, entrar a caverna, e à medida em que eles entravam, André percebia que ficavam muito, muito mexido mesmo, com muitas preocupações, mas ele estava preparado para isso, e Calderaro sabia até onde eles poderiam ir. E é nesse momento que eles vão entrando e, chegando num determinado ponto, o grupo de Cipriana segue em frente e define com eles que, após 6 horas de trabalho deles lá nas cavernas, ela e a equipe retornarão e vão ver, né, algumas considerações com eles. Então, nesse momento, né, André percebe esses ruídos, esses sons, e ele relata para a gente da seguinte forma: laceravam-me o coração as vozes lamentosas, dispersas, a evolarem por um céu de fumo. Não eram lamentações apenas. À proporção que nos adiantávamos descendo, modificava-se a gritaria. Ouvíamos também gargalhadas, imprecações. Então, quando ele fala que envolaram, né, num céu de fumo, é porque era uma atmosfera muito nebulosa, muito densa. Havia um nevoeiro muito espesso, e eles tinham dificuldade até de perceber até onde se estendia
essa região a qual eles haviam alcançado. E aí ele continua. Estamos em uma enorme planície pantanosa, onde numerosos grupos de entidades desencarnadas se perdiam de vista, em assombrosa desordem, à maneira de milhares de lobos, separados uns dos outros, ou aos magotes, segundo uma espécie de desequilíbrio que lhes era peculiar. Então, olha que cena, né? Como é que a gente pode imaginar isso? É como se fosse uma região muito nebulosa, uma região pantanosa, em que um lodo muito grande se apresentava ali, né? Os desencarnados se perdiam naquilo ali sozinhos, mas eram muitos, 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 muitos. Eles estavam sozinhos, ou como ele fala, aos magotes, né? Em grupos, mas em total desequilíbrio, e nesses grupos, né? nessas movimentações, essa desordem, né? E como ele fala um pouco antes, aqueles sons, aqueles lamentos, eram muito parecidos uns com os outros. E aí ele diz que percorreram alguns quilômetros em plano horizontal, e quando o terreno se inclinou, né, de novo, abrindo uma outra perspectiva abismal. E nessa perspectiva abismal, nesse declínio, é que a equipe de Cipriana, né, vai iniciar o seu trabalho. É quando eles descem e vão justamente acessar. E fica, então, André e Calderaro. E André e Calderaro começam, né, as conversações, começam a perceber algumas conversações em torno que eram inúmeras e complexas. Aí ele diz que pareceu-me que aquele povo desencarnado não se dava conta da própria situação, pelo que me foi possível ajuizar no início. Assim como eles não se davam conta do que estava acontecendo com eles, de onde eles estavam, eles também não percebiam a presença deles dois ali. Eles estavam envoltos, né, na situação especificamente deles. Então, ele continua dizendo que enquanto densas turbas de almas torturadas se debatiam em substância viscosa no solo onde andávamos, assembleias de espíritos dementes enxameavam, não longe, em intermináveis contendas por interesses mesquinhos. Então, uns vagavam, uns brigavam, uns se agalfinhavam, uns procuravam coisas para se agarrar. Então, a gente imagina que essa era a cena vista por Calderaro e por André naquele momento. E André, né, relata isso como se fosse uma coisa horrenda que estava acontecendo. No entanto, não se envolvendo diretamente com aquilo que estava vendo, porque era essa a função. Então, é justamente nesse ponto que já estão sozinhos dois, que eles têm acesso a essa região que seria o umbral. Então, esse umbral, né, escuro, fumegante, é o que a gente vai tentar fazer uma parada na narrativa para poder definir um pouco, né? Entender um pouquinho sobre o que diz, né? Alguns outros livros, algumas outras referências com relação ao que seria esse umbral. E a gente começa falando assim, etimologicamente, né? Ela vem do latim umbra, que quer dizer sombra. Mais provável, né, que possa ser chamado de lugar das sombras. Lá no livro Nosso Lar, por exemplo, André nos diz que ele é um local ou um estado transitório onde passam as pessoas que não aproveitaram a oportunidade de evoluir na Terra. É aquele, né,
espaço é aquele local lá no plano espiritual em que as pessoas que não se dedicaram a entender ou não se prontificar a serem melhores do que já haviam sido, é o lugar para onde elas vão, né? Então, um lugar transitório. Uma outra referência é o livro O Espiritismo de A a Z, que diz o seguinte, que o umbral é um imenso território de névoa que desempenha as funções de alfândega da espiritualidade. Né? O que é alfândega? Né? Quando você vai sair, né? Ou voltar de uma viagem, no caso, nós dizemos que quando nós desencarnamos, nós estamos voltando para a pátria espiritual, e é justamente esse local, a alfândega espiritual, onde nós vamos, ao tomar consciência ou ao desencarnar, sermos conduzidos para determinadas regiões, de acordo com a nossa evolução espiritual. E ainda é também encontrada uma outra definição que se diz que ela é situada entre a terra e o céu. É a dolorosa região das sombras, erguida e cultivada pela mente humana, em geral, rebelde e ociosa, desvairada e enfermiça. Então, é a mente humana que cria, né, o inferno dentro da sua própria mente, dentro do seu proceder, dentro daquilo que ele não conseguiu evoluir. E é interessante, tem um livro, uma entrevista com Jorge Elahá, que ele define de uma forma bem interessante esse umbral. Aí, quando ele fala, né, que é a umbra, que é a sombra, e ele diz assim, que nós temos a escuridão, e nós temos a escuridão e nós temos a luz. E o que fica entre a escuridão e a luz? A sombra. Então, o umbral é justamente, né, essa região espiritual, que não é treva. A treva ainda é mais profunda, que é o que Cipriana chamou de baixo umbral, né? Mas que também, né, essa região umbralina, embora não seja, né, a treva, também não é uma região tão maravilhosa assim. A gente vai ver isso. E nesse espaço, né, espiritual, é onde estão aquelas almas mais endurecidas, aqueles que odeiam, aqueles que planejam os crimes, onde se produzem os processos obsessivos, onde as pessoas vão ou estão cheias do desejo do ódio e da vingança. É o local onde as pessoas não estão arrependidas do que fizeram. Isso é a treva. E o umbral já é onde as pessoas estão em pânico por conta do que fizeram. Um certo nível de consciência, embora muitas vezes não acessa. É um local, como o André relatou ainda há pouco, local de dor, de gritos, gemidos, soluços. E o Elahá ainda cita que, como Jesus disse, né, haverá pranto e ranger de dentes. E esse local de pranto e ranger de dentes a qual ele se reportava era justamente, né, essa região umbralina. E lá no livro O Céu e o Inferno, a literatura complementar, ela nos traz essas definições do umbral. Já na codificação, nós não encontramos exatamente essa palavra, umbral, mas nós encontramos uma outra que se chama o purgatório. E lá no capítulo 5 do livro Céu e Inferno, eles dizem que a ideia de purgatório funda-se, portanto, no princípio da equidade, pois, comparado com a justiça humana, equivale à detenção temporária em relação com a pena de condenação. Então, se a justiça dos homens condena, né,
aquele que cometeu algum delito, um crime, a ficar detido, preso por algum tempo, nesse capítulo, os espíritos fazem a comparação desse purgatório como sendo, né, essa fase em que o espírito vai ficar penando, né, a sua condenação. E uma informação interessante, quando se fala em purgatório, isso é citado também no Céu e Inferno, é que essa ideia de purgatório ela surgiu com a Igreja para poder definir que haveria um céu, haveria um inferno, mas no meio disso tudo haveria o purgatório. E foi justamente nesse processo de se definir céu, inferno e purgatório é que eles começaram a utilizar um artifício para auxiliar aqueles que queriam fugir do inferno e do purgatório com as famosas indulgências, quando aqueles que tinham dinheiro pagavam para serem perdoados das faltas que cometeram enquanto encarnados. E a gente sabe que aí, quando eles chegavam no plano espiritual e percebiam que gastaram, né, as suas economias à toa tiveram muitos problemas. E foi um dos motivos que gerou a reforma, né, protestante, porque Lutero não aceitava esse pagamento das indulgências. E aí a divisão aconteceu em função disso. Bom, isso é o purgatório, definido no céu e inferno, mas é o umbral que nós conhecemos como essa zona, né, em que muitos espíritos estarão envolvidos, penando, né, as suas mazelas. E a gente continua no livro, então, no nosso livro lá, quando Calderaro e André começam a perceber na região em que eles estão um grupo, né, que volitava ali naquela área onde eles estavam, mas era como se fosse um bando de corvos, como ele mesmo define, um bando de corvos negrejantes mais escuros que a própria sombra, ao envolvermos, ao passo que vastos cardumes desventurados jaziam chumbados no solo, quais aves desditosas de asas partidas. Como explicar tudo isso? Então, a cena era esses seres, né, como se fossem seres escuros, Luan. Vamos fazer um parênteses aqui. Senhor Harry Potter, em alguns filmes nós vimos os dementadores, que eram seres parecidos com esses que nós vemos aí nessa figura, que ficavam, né, voando a baixa altura em busca de algumas das suas vítimas, das suas presas. E eram exatamente figuras como essas. Enquanto esses voavam baixo procurando, outros estavam chumbados no solo, não conseguiam se levantar. E aí eles continuam, né? E André pergunta para o Calderaro: toda essa gente permanece, porém, desamparada, entregue a si mesmo? E quando ele diz: não, funcionam por aqui inúmeros postos de socorro e variadas escolas em que muita gente pratica a abnegação. Os padecentes e as personalidades torturadas são atendidas de acordo com as possibilidades de aproveitamento que demonstram. As regiões inferiores jamais estarão sem enfermeiros e sem mestres. Por quê? Uma das maiores alegrias do céu é a de esvaziar os infernos. Então, com aquele cenário visto por André, a grande preocupação é que eles iriam ficar ali o tempo inteiro, mas a gente sabe que a providência divina ela é para todos nós, independente de onde nós estivermos. É claro
que, no caso daqueles nossos irmãos, como o próprio André cita, né, na fala anterior, é como se eles estivessem chumbados, porque a densidade deles, os erros ainda pesam muito, a consciência ainda está muito presa a tudo que eles fizeram. E eles ainda não despertaram, mas no primeiro momento em que eles despertarem, que eles tomarem consciência e se arrependerem, esses irmãos que estão nesses postos de socorro, nessas escolas, que estão nesta região, vão recolhê-los, vão resgatá-los e levá-los para serem instruídos e orientados. Mas André ainda fica com algumas dúvidas, principalmente porque ele não entendia muito bem o fato daqueles seres ficarem voando, quando muitas vezes ele tinha visto em outras esferas que a volitação fazia parte de um grupo que já era mais evoluído. E aí Calderaro explica um pouco mais para o André. Ele diz: não te surpreendas. A volitação depende fundamentalmente da força mental armazenada pela inteligência. E aí, mais um parênteses. A inteligência, ela não é só dos espíritos, né, de alta envergadura, ela também está naqueles espíritos que têm uma inferioridade muito grande. A inteligência, até porque a inteligência é uma das virtudes que ela é desenvolvida muito mais rápido do que a moralidade. E aí ele continua: importa, contudo, considerar que os voos altíssimos da alma só se fazem possíveis quando a intelectualidade elevada se alia ao amor sublime. Então, o que o André estava acostumado a ver eram justamente esses espíritos que tinham a possibilidade de irem mais altos porque eram espíritos mais elevados. Mas a gente percebe o seguinte, que ali eles voavam baixo. E aí eles continuam. Há espíritos perversos com vigorosa capacidade volitiva, apesar de circunscritos a baixas incursões. São donos de imenso poder de raciocínio e manejam certas forças da natureza, mas sem característicos de sublimação no sentimento, o que lhes impede de grandes ascensões. Aí eu vou usar uma frase que tem nesse livro que nós estamos lendo, em que eles dizem o seguinte, Calderaro coloca para André, que os corvos voam baixo procurando detritos, enquanto as andorinhas libram alto buscando a primavera. Então, por serem associados, comparados aos corvos, esses espíritos eles não vão conseguir voar alto, porque eles não têm o sentimento, né, do amor no coração. Eles têm os sentimentos da perversidade, do ódio, da ganância, da avareza. E aí Calderaro continua: é mais fácil recolher criaturas de maiores cabedais de amor com reduzida inteligência e convivermos com elas no processo evolucionário comum do que abrigarmos pessoas sumamente intelectuais sem amor aos semelhantes. Com estas últimas, a vida em comum, no sentido construtivo, é quase impraticável. Então, muitas vezes eu posso estar envolvida, eu posso estar convivendo com pessoas que nem sejam tão desenvolvidas na sua inteligência, no entanto, tem um amor, tem um sentimento de caridade, um sentimento de empatia com o irmão que é muito maior. Essas pessoas são fáceis de nós convivermos. Em contrapartida, muitas vezes, aqueles que são altamente intelectualizados, mas não têm amor ao próximo, com esses, às vezes, a dificuldade é muito grande. E aí, nesse contexto,
é que o Calderaro vai explicar para o André sobre uma dúvida que ele tinha, essa dúvida que ele tinha, porque quando estava em nosso lar e em outras esferas de socorro espiritual, o tipo de assistência que era dada era uma, e no umbral, a característica, né, daquelas pessoas era bem diferente. E aí a gente continua. Quando Calderaro faz essa comparação daquele coletivo, né, de pessoas que se encontram na esfera socorrista e dos que se encontram na esfera umbralina. Então, aqueles nossos irmãos que estão lá já sendo socorridos, nós dizemos que eles são irmãos sofredores convenientemente amparados. Alguns ainda sofrem estranhas perturbações alucinatórias. Outros são guardados à maneira de múmias perispirídicas, em letargia profunda, aguardando-se-lhes o despertar. Outros povoam vastas enfermarias para se reerguerem espiritualmente, pouco a pouco. Então, na esfera espiritual de socorro, aqueles que já foram resgatados, que já se arrependeram, que já estão tendo um merecimento, né, de estarem ali pelo que fizeram, pelas orações que são direcionadas a eles, pela transformação deles, querendo serem auxiliados. Esses, nesse momento, estão nessa esfera espiritual. Alguns, né, como relatado, com perturbações alucinatórias. Alguns são colocados em sono profundo, para que, numa oportunidade mais à frente, eles tenham condições de começar a despertar e serem orientados sobre o que aconteceu com eles. Enquanto outros ocupam algumas enfermarias, como nós vimos em nosso lar, quando André Luiz, depois de passar muito tempo no umbral, ele é resgatado, né, e levado para ser tratado. E a gente tem na cena do filme, que é muito interessante, aquela enfermaria enorme, que ele fica algum tempo dormindo, depois ele não consegue ainda levantar da cama, e no processo socorrista, aos poucos, ele vai despertando e tomando consciência do que havia acontecido. Bom, ao passo que no umbral, o que acontece? Né? Quem é esse coletivo que está reunido ali? Congregam verdadeiras tribos de criminosos e delinquentes, atraídos uns aos outros, consoante a natureza das faltas que os identificam. Então, eles vão se agregar, eles vão se juntar de acordo, né, com aquilo que fizeram. Eles sabem, eles estão sintonizando. Muitos são inteligentes, intelectualmente falando, esclarecidos, mas sem recha de amor que lhes exalce o coração. A gente já comentou isso. Erram de obstáculo a obstáculo, de pesadelo a pesadelo. Então, esses que estão ali são os que realmente têm uma dificuldade muito grande de perceber e de pedir ajuda, até que, num determinado momento, eles realmente consigam, né, reverter e buscar aquilo que seria o socorro do mundo espiritual. E é interessante que aí Calderaro diz para André que retardam, muitas vezes, anos a fio, demoram muitos e muitos anos, obstinando-se nos erros a que se habituaram e vigorando impulsos inferiores pela incessante permuta de energia uns com os outros. Passam, em geral, a viver não só a perturbação da alma, mas também o desequilíbrio dos demais companheiros de infortúnio. E aí é quando, né, muitas vezes, eles se reúnem em falanges, porque eles têm sintonia com as questões às quais eles estavam vinculados enquanto encarnados e passam agora, nesse momento, quando estão desencarnados no plano espiritual, a buscar os seus pares, a buscar aquilo, né, aqueles que sintonizam com a mesma faixa vibratória.
E aí um alerta para nós, para que nós possamos ficar atentos aos nossos pensamentos e ao que nós realizamos. Porque mesmo pelos pensamentos, nós emitimos ondas, né? Nós emitimos as nossas vibrações para aqueles que estão sintonizados da mesma forma, e são os que se aproximam de nós. Então, o pensamento no bem, a leitura edificante, a oração, né? O vigiar e orar é importante em todos os momentos da nossa vida. E mais à frente, Calderaro diz que os lugares purgatoriais dos desejos e das ações criminosas aguardam as almas enodoadas pelos desvarios e constituem realidade lógica nas zonas espirituais do mundo. Estão em toda parte. Não pensem que é só num determinado lugar, porque existem muitos espíritos, na verdade, que estão, né, envolvidos com aquilo que não seria positivo. E aí ele diz que aqui os avarentos, os homicidas, os cúpidos e os viciados de todos os matizes se agregam em deplorável situação de cegueira íntima. Parece até aquela cena, né, daqueles filmes de zumbis que eles vão se agregando, né, e formando aqueles grupos imensos de pessoas que estão completamente perdidos, mas eles vão se agregando, né? Porque eles sentem a energia, mas não enxergam, na verdade, o que é aquele outro. E aí se diz que eles são prisioneiros de si mesmos, cerram o entendimento às revelações da vida e restringem os horizontes mentais, movimentando-se em torno do próprio interior em ação exclusiva nos impulsos primários a cultivar o pretérito que deveriam expungir. Em melhorando, são assistidos por atividades abnegadas, por ativas e abnegadas congregações de socorro que aqui funcionam. Então, eles são prisioneiros de si mesmos, né? Eles vivem em torno, né, deles mesmos, do próprio interior, e não percebem a possibilidade de poderem ser socorridos. E quando, como diz Jorge Elahá, né, quando eles ficam em condições de dizer eu preciso de ajuda, alguém me socorre? Nesse momento, a equipe, né, socorrista vai ao encontro de cada um deles. Mas uma outra observação que Elahá faz, que esse arrependimento ele tem que ser um arrependimento sincero e não simplesmente pelo desespero momentâneo de algo que esteja acontecendo. Mas esses irmãos dessas equipes socorristas, eles estão preparados, eles sabem quando realmente esses outros que estão perdidos nesse umbral estão falando a verdade ou não. E aí nos é dito que nesse vastíssimo, né, arsenal de alienação da mente, desses perdidos, ensombrados de culpa, sai o maior coeficiente de reencarnações dolorosas que vão povoar o quê? Os círculos carnais, que vêm para a Terra, para o nosso planeta Terra, que vão para outros planetas que tenham densidades até mais baixas. Então, desse momento, né, dessa região, que saem aqueles que vão povoar os círculos carnais. E que é interessante é que nessas regiões eles fazem, né, um julgamento através de espíritos assessorados pela esfera superior daqueles irmãos que estão ali, aqueles que têm condições de expiarem as suas faltas, de passarem pelas suas provações, de terem as suas reencarnações para que eles possam se redimir.
é o fato da porta estreita e da porta larga. E como ele diz no parágrafo seguinte, poucos conseguem valer-se da oportunidade terrena no sentido de restaurar as próprias energias. É sempre fácil fugir ao caminho reto. Muito difícil, porém, é o retorno. Então, a porta estreita é cheia de obstáculos, né? Ela nos coloca em situações que pode ser para nos testar, e a porta larga, né? Tem muitas facilidades. Aí ele olha a porta estreita e a porta larga, não, prefiro ir por aquela ali. Numa outra encarnação, quem sabe, né? O melhor. E vai, mais uma vez, né? Ter que sucumbir a uma zona menos favorecida. E esses nossos irmãos que ficam amontoados, juntos e em grupos, quem são eles? Né? Quem são aqueles que estão nessa região umbralina e que não percebem, né, a presença dos amigos espirituais, que não estão querendo nem serem socorridos? Aí Calderaro coloca para a gente quem eram eles, né? Que eram os antigos negociantes terrenos, que se satisfaziam, na verdade, em amontoar dinheiro, beneficiar ele próprio, queriam ouro, né? Mas não tinham gratidão pelos companheiros de jornada, tinha a fome da fortuna fácil, inventavam coisas para poder, né, arrecadar os grandes lucros, os pequenos também, tirando daqueles que não tinham, sem se interessar em nada pelo seu próximo. Não se incomodavam de maneira alguma se o seu vizinho, se algum dos seus pares estavam sofrendo ou não, estavam passando dificuldade. Eles queriam saber, era deles mesmo, não se preocupavam com mais nada. Queriam unicamente acumular as vantagens. Então, vamos ter cuidado, né? Quando nós tivermos pensamentos, esses pensamentos da avareza, da usura, né? Do acumular, do materialismo muito, muito latente assim dentro de nós, vamos pedir ajuda para que a gente consiga superar. E aí ele continua dizendo que eles são divorciados da caridade, da compreensão e da luz divina. Criaram para si mesmos o mito frio e rígido do ouro, fundindo com ele a mente vigorosa e o tacanho coração. São escravizados agora por uma ideia fixa de ganhar. E do jeito que eles estavam no plano físico, eles retornam ao plano espiritual querendo fazer as mesmas coisas, tanto lá, né, quanto aqui. E ficam, né, vagando, dementados, procurando naquele espaço o que seria o lucro, que eles poderiam ganhar, e também amealhando para junto deles aqueles que têm a mesma vibração. E, nesse sentido, André e Calderaro percebem que já está na hora de continuar, né, o processo da visita a esse limiar das cavernas, que ela continua no próximo capítulo. Essa foi só a introdução, o início dessa jornada nas cavernas umbralinas. E é interessante que a gente traga o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 27, que fala sobre pedi e obtereis, no item 18, que pede preces para os irmãos sofredores, logo no início do item 18, os espíritos colocam essa informação para a gente. Os espíritos sofredores clamam por preces, e elas lhes são proveitosas. Por quê? Ao ver que são lembrados, sentem-se mais confortados e menos infelizes. Além disso, a prece tem para eles uma ação mais direta. Reanima sua coragem, estimula neles o desejo de elevar-se pelo arrependimento, pela reparação e para desviá-los do pensamento do mal. É nesse sentido
que ela pode ativar e abreviar-lhes os sofrimentos. Então, que nós possamos auxiliar esses irmãos, sendo nós aqueles que iremos orar por todos eles, independente de quem seja, mas porque eles necessitam enxergar, né? Se arrepender daquilo que fizeram, enxergar, perceber a presença dos amigos espirituais que estão ali para lhes ajudar. Então, meus irmãos, essa é a nosso estudo, né? Desse capítulo, que eu acho que é assim, denso, né? A leitura nos leva a um lugar de muito sofrimento, mas que é interessante para nós podermos entender, para que nós tenhamos sempre os nossos pensamentos mais elevados, e que possamos ajudar todos esses que muitas vezes não tem quem ore por eles. É com Obrigado, você. Jane. Eu passei de 9 horas, meu Deus, agora que eu... Não, só... Muito obrigado, Jane, pelo seu estudo, por tudo que você trouxe, né? O que eu tinha marcado aí, você falou de tudo, né? Tocou nos pontos realmente que cabe a cada um de nós analisar a nossa existência, né? Para quando chegar nessas zonas tão cruciais, a gente não fique igual esses irmãos presos, né? De forma tão, tão assim, tão triste, né? Que você vê a narrativa de Calderário é coisa, como diz meu neto, é coisa do outro mundo, vovô. Então, muito obrigado, querida. Semana que vem nós teremos no capítulo 18, né? A velha aflição, Felipe Mascarenhas, do Lar Paulo de Tarso, no Rio de Janeiro. Estamos todos convidados e irei pedir ao Eugênio que encerre. Ok, Fernando. Posso ir? Pode. Então vamos orar, meus irmãos. Pedir nosso Pai, aquele que a todos nós criou, aquele que nos traz sempre em bondade, sua eterna justiça, a Jesus, aquele que nos lembrou como caminho, como verdade, como forma de alcançarmos a verdadeira vida, o amor e a caridade. Aos nossos espíritos amigos, nossos mentores, que nos assistem, estão sempre buscando a oportunidade por nos relembrar os compromissos encarnatórios assumidos e nos chamar a atenção para os desvios naturais que em nossa infância espiritual ainda cometemos nessa caminhada. Agradecidos. Gratidão pelo maravilhoso estudo que ouvimos, que nos fez refletir, pelos esclarecimentos, a quebra de tabus, a busca da razão no entendimento do que aqui realmente viemos fazer, dessa imensa oportunidade de crescermos espiritualmente, segundo o nosso empenho e perseverança. Nos chamando a atenção também para o quanto é caridoso lembrarmos daqueles que, ainda não totalmente despertados, passam pelas necessidades da oração, do nosso bom sentimento, e lembrando ainda como é importante que cultivemos, na verdade de nossos corações, a boa intenção. E assim, por estarmos agradecidos, comprometidos com essas reflexões tão importantes, pedimos a permissão para dar término aos estudos de hoje, dando graças a Deus. E que assim seja, Pai. Obrigado, Eugênio. Obrigado a todos. Chiquinho. Boa noite, muito obrigada.
Boa noite a Boa todos. noite. Boa noite, Jane. Obrigado, Jane. Foi Obrigada, ótimo Jane. isso tudo. Um bom Muito final bom, de muito Obrigada, bom. Jane. Tchau, gente. Tchau. Ó, o meu obrigado eu vou dar aqui mais próximo, tá? Você é um privilegiado. Tchau, tchau, gente. Tchau, boa noite. Tchau. Boa noite. Helena, você fecha daí? Fecho. Tchau, Helena.